Então, vamos trabalhar com a criação de um pequeno painel. Ele vai ter essa imagem de plano de fundo e nós temos também a inserção de alguns elementos no nosso painel. Aqui seria esse personagem, esse primeiro personagem, esse segundo personagem, mais uma criança, que ela vai ficar no centro aí do nosso painel. Então, voltando aqui para o nosso painel, vamos verificar aqui o seu tamanho, né? Porque às vezes você quer um tamanho específico para colocar numa parede ou em determinado suporte. Então você vai até o menu Imagem e desce aqui até o tamanho da imagem. No tamanho da imagem, observe que nós estamos utilizando aí as unidades em centímetros. Então vamos trocar essas unidades para de 122. Eu quero um painel que tenha 2 metros de largura. Então, como nós estamos trabalhando com centímetro, você vai digitar aí 200 centímetros, né? Que convertido em metros, aí você vai ter os 2 metros. E aproximadamente ele vai ter aí 1 metro de altura, né? Que cabe lá no espaço que eu tenho da parede ou de algum suporte. Você pode deixar ele em 72 mesmo, não tem problema, não precisa aumentar aqui a sua resolução. Observe que o que você tem que ter cuidado mesmo no tamanho desse arquivo. Quanto maior for essa resolução ou a dimensão em largura e altura do seu painel, maior será aqui o tamanho da imagem. Então ele passa aqui de 46.5 MB para 17.5 MB. Tá? Então ele vai crescendo muito esse tamanho. Aqui eu vou dar OK. Vou colocar um zoom aí para que ele possa ficar na nossa tela, que é o Ctrl 0. Ou você pode ir também aqui na lupinha e colocar ajustar a tela. Ok? Vamos agora pegar aqui o nosso primeiro personagem. Vou voltar aqui para a ferramenta mover. Pego aqui meu primeiro personagem, vou fazer a seleção aqui do nosso personagem, Ctrl A, para ele selecionar aqui toda a figura, Ctrl C para copiar, volto aqui para o painel e dou um Ctrl V, e aqui temos a nossa primeira imagem, nosso primeiro personagem. Vamos pegar agora o segundo personagem, né? Ctrl A, Ctrl C e Ctrl V. Nosso segundo personagem, vou aqui trocar de lado, né? Aqui fica melhor porque ele está com um bracinho apontado para a sua direita. E por último, pegar aqui a foto de nossa composição centralizada. Então, Ctrl A. Lembrando que eu estou na camada aqui da criança, né, que só tem uma camada mesmo. Ctrl C e volto lá para a imagem principal, Ctrl V. Agora vamos aqui ajustar as imagens na dimensão correta. Então nós temos aqui as nossas 3 imagens, né, e junto com o painel. Então, na nossa primeira imagem eu vou só ampliar aqui o seu tamanho. Eu pressiono Shift e aumento aqui o tamanho da imagem, tá? Dou um Enter. O mesmo vou fazer aqui para outra imagem, clico, arrasto, vou aumentar ela um pouquinho mais, ok? O que eu quero fazer aqui também é retirar esse branco. Então o que nós podemos fazer é, na camada aqui do nosso personagem, o primeiro, ou você pode selecionar dando um clique, lembrando que as duas configurações de seleção lá em cima, né, mostrar controles e seleção automática, elas devem estar ativadas para que ele possa mostrar aí os controles, né, da manipulação da sua imagem. Vamos agora aqui passar por uma seleção da ferramenta varinha mágica. Por que ferramenta varinha mágica? Porque essa varinha mágica é a mais rápida seleção que eu posso fazer, principalmente em uma cor uniforme, né?
Então basta que você dê um clique aqui no nosso personagem. Observe que faltaram alguns detalhes aqui para avançar um pouquinho mais, porque eu tenho um problema na tolerância. Tá? Então o que é que eu faço? Lá em cima, na configuração da varinha mágica, ele está com 5% de tolerância. Então o que é que eu faço? Vou aumentar um pouco mais, coloco 36. Né? Então se eu já estiver em 36, ótimo. Né? Ele vai avançar um pouquinho mais aí o valor da seleção para dentro da imagem. Né? Eu vou aumentar mais aqui, por exemplo, para 48. Né? Então eu dobrei aqui e ele avança um pouquinho mais. Eu posso fazer também esse tipo de seleção utilizando o selecionar mascarar, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente como é que se detalha mais esse tipo de seleção. Mas por enquanto eu estou fazendo uma seleção simples. Observe que também aqui a sua assinatura, a assinatura do autor da imagem ficou selecionada. Então o que é que eu faço para acrescentar essa seleção? Eu vou aqui também fazer uma seleção rápida de toda aqui a assinatura e pressionar um delete para que ele apague aí esse plano de fundo. Ctrl D para retirar essa seleção e nós já temos aí a imagem sem um plano de fundo. Vou fazer o mesmo aqui para a seleção do segundo personagem. Eu posso fazer isso também com a seleção rápida, né? Então eu clico aqui, arrasto e ele vai... Lembrando que você tem que estar na camada correta, né? Ou seja, na camada da imagem que você irá selecionar. No caso aqui eu passo para a camada do personagem, que é essa camada 1, e vou fazendo a seleção aqui. Né? Observe que a seleção, às vezes ela ultrapassa um pouco a figura, mas ele selecionou aqui a figura, né, que não era para selecionar. Então eu vou ter que fazer aqui a subtração da figura. Então eu volto para a seleção subtrair, lá em cima na configuração, e faço aqui a subtração do nosso personagem na seleção, ok? Então todo o nosso personagem foi selecionado, eu pressiono Delete e ele aí apagou o plano de fundo. Um outro recurso que pode ser utilizado também para tirar um pouco essa borda branca que ficou aqui em algumas partes do nosso personagem seria retirar aí essa borda através do menu de camada. Você vai até o menu de camadas e tira a reflexão da luz. Seria remover borda. Ele indica aqui um pixel e a borda removida. Vou repetir o mesmo procedimento para o personagem, nosso segundo personagem. Seleciono aqui a camada, vou em camada, reflexão da luz, remover borda branca. E observe que ele diminui um pouco da nossa borda aí branca, ok? Então aqui nós temos, vou posicionar aqui o nosso personagem. Vou aumentar um pouco mais aqui a dimensão da criança. No caso eu quero que ela apareça em primeiro plano realmente. Né? Coloco ela na camada superior. Ou eu posso colocar também os personagens entre a criança, não tem problema. Né? Também fica interessante. Agora eu vou retirar esta borda aqui muito definida da foto da criança, né? Que está um pouco exagerada. Então como poderia fazer isso? Simplesmente
eu acesso a camada da criança e vou até a borracha. Vou utilizar aqui um tamanho da borracha em 400 px ou 400 pixels, uma borracha de dureza 50%. A opacidade eu vou deixar em 8%, porque eu não quero apagar muito dessa imagem aqui do plano de fundo. Então aqui é só eu passando aqui cuidadosamente, né, ao redor da foto da criança, né, até ela ir desaparecendo. Vou aumentar um pouco aqui, só para não demorar muito, né? Então aí vai. Aumenta um pouquinho mais. Ele vai retirando essa borda muito definida. Retirei aqui a borda, aqui também por cima. Um pouco mais aqui. Suavemente na área onde está a borda definida. Então você vê aí quase uma vinheta, né, ao redor aí da imagem. Agora eu vou diminuir ainda mais aqui a opacidade. São 9% e tirando aqui esse excesso também. Vou colocar aqui 5%. Tirando o excesso. O objetivo é fazer com que haja aí uma adaptação, né? Uma adaptação entre essa imagem do plano de fundo e a imagem do painel aí maior, né? Fica como se fosse uma nuvenzinha mesmo aí ao redor da criança, né? Então essa aí é a nossa fotocomposição. Você pode fazer aí com diversos outros personagens e fotografias também. Você também pode criar com a fotografia sem ser do personagem cartoon, né, contanto que a fotografia esteja com fundo, um plano de fundo bem definido, né, para você ter uma facilidade maior aí na criação de sua fotocomposição.